Neemias, capítulo 1. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar em pé, nós vamos orar a Deus para a gente dar início ao culto. Nessa oração, nós vamos estar apresentando a nossa irmã Zefinha. A irmã Zefinha está internada, está na UTI com água no pulmão, suspeita de Covid. A sobrinha dela, a Kátia, está confirmado, fez o teste, está confirmado que está com Covid. Então, nós vamos estar apresentando a nossa irmã Zefinha, vamos apresentar também a Kátia, a sobrinha dela, para que Deus esteja fazendo uma obra ali de restauração, de cura na vida delas. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por mais esta rica oportunidade que nos concede. Louvamos a Ti, Senhor, por este momento onde podemos estar na Tua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ajuda a Tua igreja, abençoa, guarda o Teu povo, Senhor. Apresentamos a Ti agora a nossa irmã, Senhor, a irmã Zefinha, que está ali naquele hospital, ó Deus. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida dela. Repreende todo o mal, toda a enfermidade, Senhor. Derrama ali uma unção de cura sobre a vida dela, para que ela possa, Senhor, ter a saúde restabelecida, para que ela seja liberta deste mal, Senhor, e que ela possa glorificar o Teu nome. Abençoa também a sua sobrinha, a Kátia. Abençoa para que ela também possa ter, Senhor, a sua saúde restabelecida, ficar curada deste vírus, ó Deus, para a glória do Teu nome. Continua abençoando o Teu povo, guardando a Tua igreja, as demais pessoas também que estão sofrendo com este mal, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dá graça, fortalece, abençoa, em nome de Jesus. Ajuda-nos também nesta noite, abre-nos, Senhor, a porta da palavra, nos dá graça, nos capacita a transmitir, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 2 hinos. Os irmãos Paulinho estão escolhendo os hinos, tá? Hino 5. Hino de número 5. Senhor,
Vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria em Jesus, ó doce harmonia em Jesus, desfruto a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável em Jesus, no homem incomparável em Jesus, no Deus tão adorável em Jesus, o mal não temerei em Jesus, a graça é infinita em Jesus, a bênção inaudita em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em Jesus, não temo o mal e a morte em Jesus, estou firmado e forte em Jesus, meu barco rumo à morte em Jesus, eu sempre de vencer. Amém. Glória a Deus. Vou tirar minha máscara aqui, que eu estou bem longe de todos, estou sozinho aqui no púlpito, só para a gente poder estar transmitindo a palavra do Senhor. Depois eu volto a colocar novamente. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Neemias. Nós vamos fazer uma leitura aqui a partir do capítulo 1, versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, que sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-os pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim,
e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Por enquanto nós vamos ler até aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir avançar dessa parte. A gente está instruído a fazer o culto com um tempo um pouco reduzido, né? Um pouco menor que o normal. Se não der, a gente continua na semana que vem. Lendo essa passagem, me veio à mente, estava orando aqui agora há pouco, perto de onde eu morava, onde hoje é ali o nosso escritório, tem uma pessoa que mora lá perto, uma senhora, e essa senhora ela já é viúva há alguns anos. Eu conheci o marido dela, e essa senhora ela é viúva, essa senhora ela não tem filhos, ela é sozinha. De vez em quando alguém grita, ela não ouve muito bem, na porta da casa dela, não sei se é algum parente mais próximo, para saber se ela está bem ainda, mas o pessoal fica lá, tem dia que fica mais de uma hora chamando para ela sair, para vocês terem ideia. E eu sei que essa senhora ela tem muitas casas de aluguel. O marido dela, quando era vivo, poucas vezes conversei com ele, e ele falava que tinha muitos imóveis de aluguel, são famílias portuguesas, tradicionais, enfim. Só que a casa dela, se vocês olharem para a casa dela, dá até medo. Nós mudamos para lá, minha esposa estava grávida da Júlia, no comecinho da gravidez. A Júlia já fez 17 anos. Eu nunca vi aquela casa de uma cor diferente, acho que ela nunca viu tinta nesses 17 anos. Sabe aquelas janelas de madeira antiga que caíam os pedaços, aquelas grades que eu não sei nem que cor que é aquilo, acho que é cor de ferrugem. Aí a gente fica olhando às vezes para aquilo e pensa, poxa, a pessoa é sozinha, né? Ela deve ter uma renda, deve ter dinheiro guardado, porque ela não tem onde gastar esse dinheiro desses imóveis. Por que ela não dá uma ajeitada nessa casa, né? Às vezes eu fico pensando, por que não põe uma campainha na casa para quando alguém chegar, não precisa ficar gritando uma hora lá no portão, coisa do tipo. Mas isso é na minha cabeça. Porque na cabeça dela, talvez, a casa esteja boa para ela. Na cabeça dela, talvez, aquilo ali para ela está bom. E ela se acostumou a viver daquele jeito, numa casa. Eu não estou falando aqui do tamanho, se a casa é grande, pequena, bonita ou feia. Não é isso que eu quero enfatizar. Eu estou falando do descaso, do descuido. Tá? É uma pessoa que não está preocupada em conservar o que ela tem, porque acho que ela se acostumou com aquela vida. E isso é ruim quando a pessoa não enxerga a necessidade de uma melhoria. Estou falando aqui da questão da casa dessa pessoa, mas isso pode se aplicar para qualquer área da nossa vida. Porque quando a pessoa ela não consegue ter uma visão de que ela precisa melhorar, de que ela precisa ajeitar alguma coisa, estou usando aqui esse exemplo, mas pode ser, por exemplo, a vida espiritual. E se a pessoa se acomoda ou se acostuma a viver daquele jeito, o problema é que para ela vai estar tudo bem, quando na verdade não está. Porque se alguém der um tapa na janela da casa dela, a janela cai. E para alguém entrar ali, a mulher com mais de 70 anos morando sozinha ali, que defesa que essa mulher tem, humanamente falando? Então, para ela talvez esteja bem. Aquela janelinha, você põe aquele toquinho no canto assim, mas o problema não é o toquinho para a janela não correr. O problema é que você der um tapa no meio da janela, vai cair tudo por lá de dentro. Então, veja que muitas vezes nós nos acomodamos com certas situações, não é?
Eu estou usando esse exemplo para a gente entrar aqui no texto que nós lemos. E o primeiro ponto para nós termos uma mudança de verdade é nós reconhecermos a necessidade da mudança. Porque não adianta alguém chegar para você e falar que você precisa mudar se você não enxergar realmente a necessidade de mudar. Vai ser alguém que no final das contas vai te incomodar, não vai te ajudar. Porque a pessoa pode estar vendo e você não. Então fica lá, poxa fulano, mas você precisa mudar, você não pode ser assim, você não pode agir assim, você não pode se comportar de tal forma. E a pessoa acha que não, que aquilo lá para ela tá bom, que aquilo lá tá certo, por quê? Porque a visão dela está assim, ó, tá restrita, está limitada. Ela está acostumada com aquela vida e para ela aquilo lá é a vida dela. Nós nos deparamos aqui com um texto onde Neemias, eu já falei bastante sobre Neemias aqui em outras oportunidades, né? Falei sobre a função, né? O serviço de Neemias. Neemias aqui no texto nós vemos que ele estava na fortaleza em Suzã. O que era esse lugar? O que era essa fortaleza? Era simplesmente a fortaleza onde ficava o rei ou o imperador do Império Medo-Persa, não é? Onde ficava ali o homem mais poderoso do mundo daquela época. Neemias estava instalado naquele lugar. E dentro, eu já falei isso também diversas vezes, só para a gente recapitular, dentro da profissão de Neemias, o texto que nós lemos no finalzinho diz que ele era copeiro do rei, ele havia galgado o estágio máximo ali da sua profissão. É a mesma coisa de você entrar numa empresa, você começa lá como office boy e você vai crescendo dentro da empresa, crescendo. Passam-se os anos, um dia você lá é o presidente da empresa. Quer dizer, você chegou no topo da hierarquia que seria possível dentro da tua profissão, não é? Se fosse aqui um caso de administração, por exemplo. Neemias, ele servia o cara mais poderoso da terra, da época dele, que era o rei do Império Medo-Persa. Então veja que Neemias era um cara bem resolvido, bem sucedido. A situação de Jerusalém diretamente ia trazer algum prejuízo para ele? Não, porque ele não dependia de Jerusalém para nada. Pelo contrário, ele estava a mais de 1000 quilômetros distante de Jerusalém. Mas quando um de seus irmãos, aqui nós lemos, né, que Anani, no versículo 2, ele vem de Jerusalém com alguns dos judeus que moravam em Jerusalém, e Neemias se interessa em saber a situação de Jerusalém, e ele pergunta e diz, né, para que Anani, aqui no versículo 2, ó, e veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ou seja, ele deseja com uma extrema sinceridade reconhecer, entender, saber a fundo do verdadeiro estado que estava a cidade de Jerusalém. Então veja que sempre quando nós formos lidar com um problema, nós precisamos conhecer a fundo esse problema. Eu não posso ter máscaras para uma situação. Ah, mas isso aqui não é assim. Não, eu tenho que entender a gravidade do negócio. Eu preciso compreender o tanto que aquele problema me afeta, o quanto isso é grave, o quanto isso me prejudica ou não me prejudica, para mim poder lidar com essa situação. Tem que fazer uma análise como se você estivesse de fora. Por que eu falo assim? Porque nós somos expertos em enxergar o problema dos outros, não é? Quando nós estamos de fora, nós somos os clínicos perfeitos para diagnosticar o problema do próximo. Mas quando o negócio é o espelho, aí a gente não enxerga muito bem, não é? Ou então a gente está naquela situação daquela senhora que eu falei, que mora na casa caindo aos pedaços e acha que está tudo lindo e maravilhoso. Então, nós temos na maioria das vezes, essa deformidade de caráter. Não sei, talvez seja só de vista, né? Ou possa ser de caráter.
Mas o problema é que para algo ser tratado, primeiro precisa ser diagnosticado. Ninguém vai ao médico e chega lá para o médico e fala assim: doutor, me dá um remédio para úlcera. Por que você quer um remédio para úlcera? Não, porque eu tenho medo de um dia ter úlcera. Você não vai tomar um remédio para úlcera sem ter úlcera, né? Senão vai te dar outro problema. Aí se você não está bem, você está passando mal, está lá com sangramento estomacal, e aí você faz um exame, olha, você tem uma úlcera, você precisa tratar, tem que tomar remédio, se for o caso fazer uma cirurgia, esse negócio não pode ficar assim. Quer dizer, primeiro você diagnostica o problema, depois você trata. Não tem como tratar aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe que tem. E muitas vezes nós temos problemas que nós não enxergamos, ou que nós achamos que não é problema, mas na verdade é problema, porque a gente não está tratando a situação com seriedade, nós não estamos vendo isso a fundo, nós não estamos tentando compreender isso de uma maneira, por exemplo, como se fosse com outra pessoa. Então, sempre que nós lidamos dessa forma, tentando mascarar um problema que nos envolve, nós vamos ter uma solução mascarada também. Por quê? Porque não vai tratar, não vai resolver. E o que chama a atenção aqui é que Neemias, como eu já falei, tendo a posição que ele tinha no palácio, sendo quem ele era, um homem de confiança do rei. Por que de confiança? Porque ele servia a bebida do rei. Se ele quisesse envenenar o rei, era facinho. Vamos pensar que Neemias, pelo menos, no mínimo 3 vezes ao dia servia o rei. Café da manhã, almoço e janta, que são as refeições básicas, né? Acredito que fosse até mais. O rei queria tomar uma coisa entre o horário do café e do almoço, entre o horário do almoço e da janta, ou à noite. Chamava Neemias. Ele era o copeiro oficial do rei. O rei não confiava pegar o copo da mão de mais ninguém, a não ser de Neemias, porque ele sabia que Neemias era um homem de confiança. Então veja a posição de Neemias para ele se preocupar com a situação de Jerusalém. Mas o fato é que ele se preocupa. Ele toma aquelas dores, ele quer saber a fundo do problema. Anani, me fala a verdade. Anani, seja sincero. Não adianta você vir com uma historinha de que o pessoal lá está numa situação difícil, mas vai passar, porque isso aí é assim mesmo, e logo está tudo bem. Não esquenta a cabeça com Jerusalém, não, Neemias, porque você está bem aqui no palácio, você tem uma boa profissão, o rei confia em você, você tem um cargo honrado, toca a tua vida ali que o pessoal se vira lá. Quando que Neemias ia se preocupar com Jerusalém se fosse uma resposta como essa? Agora, quando Anani rasga o verbo para Neemias, Neemias, você quer saber mesmo da real? Quero. Você quer saber o que aconteceu em Jerusalém? Quero. O negócio é o seguinte, o povo foi morto à espada, alguns queimados a fogo nas suas casas, alguns foram trazidos cativos, e os que sobraram, os que estão vivos ainda lá, estão morrendo de fome. Situação do povo. Situação da cidade. A cidade foi destruída, queimada a fogo, os muros derrubados, as portas das entradas de Jerusalém, todas queimadas a fogo. Ou seja, a cidade está arrasada, destruída. Às vezes, quando nós queremos poupar alguém de alguma coisa para querer ajudar, sabia que a gente não está ajudando? Muitas vezes a gente está prejudicando. Eu sou amigo dele, eu sou amigo dela, não vou falar não, porque vai magoar, não sei o quê. Não significa também, irmãos, que você tem que chegar ofendendo ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acredito que o amigo é aquele que fala a verdade. O amigo é aquele que fala, peraí, eu acho que você está dando muito valor, muita importância para isso aí não é assim. Ou então, peraí, eu acho que você não está vendo direito, esse negócio é sério, você não está prestando atenção. Você precisa tomar uma posição, porque isso aí vai te fazer mal, vai te prejudicar. Porque com o passar do tempo, a pessoa, quando ela cair na real, ela vai entender que você estava procurando o bem dela e não o mal. Então, muitas vezes tem gente que, para ser popular,
ou a pessoa, ela para querer agradar ou ter o favoritismo da maioria, ela chega querendo passar a mão na cabeça de todo mundo. Mas com Deus, irmãos, esse negócio não funciona assim. Com Deus, isso aí não se aplica. Vamos ver um exemplo na Bíblia disso aí? É uma coisa também que eu sempre falo aqui. Por exemplo, Davi, Deus testificou de Davi, não testificou? O que Deus falou de Davi? Não ouvi. Um homem segundo o meu coração. Achei um homem segundo o meu coração. Foi assim que Deus falou, alto, em bom som, para todo mundo ouvir. Aí depois passa um tempo lá, Davi é colocado como rei e tal. Poxa, um homem segundo o coração de Deus. Aí Davi peca e comete um homicídio. Né? Um pecado de adultério e homicídio. Pô, vamos jogar debaixo do tapete porque Deus falou bem dele, meu. O cara é Davi. O que Deus faz? Chama Natan, profeta. Você vai lá, você vai falar assim, assim, assim. E Natan vai lá e repreende Davi. Para que Davi caia em si do seu erro. Para que ele enxergue. Porque até então, Davi estava tocando a vidinha dele numa boa. 1 ano depois. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Né? Tem gente que diz assim, está tudo tranquilo, está tudo favorável. E o camarada está mergulhado no pecado e está tudo tranquilo e tudo favorável. Só se for para o diabo, né? Porque para Deus não tem nada favorável. E aí quando Davi cai em si, ele vai se consertar com Deus. Talvez alguém tenha olhado para Natan e falado assim, meu, você está maluco, vai lá repreender Davi. Tudo bem, você é profeta, mas ele é rei. Se ele fizer assim com um dedo, o soldado vem e te corta a cabeça fora. Porque ele tem autoridade para isso. Mas o que acontece com Davi? Aquela palavra dura de Natan produziu o que na vida de Davi? Restauração espiritual. Ele se conserta com Deus. Ele tenta ali reparar aquela situação na medida do possível. Foi exatamente aquilo que acontece, não é? Quando Neemias vê, apesar de Neemias não ser o causador de nada aqui, mas diante da verdade, diante da sinceridade de Hanani, Neemias ele se condolece daquela situação. Ele ali fica triste pela situação do povo. E ele começa a pensar, eu acredito, poxa, eu aqui no palácio, vivendo do bom e do melhor, vivendo na presença do rei, saber que meus irmãos estão morrendo de fome em Jerusalém, que os muros estão derrubados, que a cidade está envergonhada, que Jerusalém virou motivo de escárnio entre as nações. Veja que para muitas vezes nós temos uma mudança, precisa ter um impacto na nossa vida. E Deus sabe causar esse impacto. Deus sabe dar esse chacoalhão. Deus sabe nos colocar no lugar. E a gente precisa entender essas coisas. A gente precisa enxergar essas coisas. Não há, irmãos, como nós termos uma vida reedificada, uns muros, aqui no caso que o texto trata sobre a construção dos muros de Jerusalém, nós não conseguimos ter os nossos muros novamente reedificados, sem primeiro sabermos que eles estão caídos. Porque tem um monte de gente andando com os muros totalmente derrubados, vamos dizer assim, e achando que está tudo certo. E achando que está tudo bem. E achando que porque faz isso ou faz aquilo, Deus não está ligando para aquele outro. E não é assim que funciona com Deus. Deus não barganha com a gente. Olha, vem cá, crente, você vai fazer isso na minha obra e eu vou fazer uma vistinha grossa para aquilo ali que você faz, para aquilo ali que você apronta. Não é assim que funciona com Deus. Isso aí, sabe o que é quando nós nos comportamos dessa forma? É a gente estar andando com os muros no chão e achando que Deus está se agradando da gente. Achando que os muros, na nossa concepção, estão lá firmes e fortes, estendidos. É necessário nós olharmos ao nosso redor
Eu preciso ver, peraí, ó, tem uma fresta aqui. Peraí, esse lado aqui está pendendo, está caindo. E se eu não fizer alguma coisa imediatamente para que isso seja restaurado, não tem como andar na presença de Deus. Notem que a cidade estava destruída, o povo passando fome. O povo não tinha casa para morar, não tinha o que comer. Por onde que começa a reconstrução? Por onde, irmãos? Pelos muros. Por que pelos muros? Porque se não tem muro, você começa a querer construir, o inimigo vem. Já viu aquela historinha do lobo? Que constrói a casinha lá fraquinha, aí o que o lobo faz? Aí cai tudo. Por quê? Porque é casinha de palha. Não tem muro, não tem proteção nenhuma. E se não tem muro, se não tem proteção, o inimigo vai lá e derruba. Agora vamos traduzir isso para a vida espiritual? Vamos lá. Já viu aquele crente que de repente está desmotivado e dá aquele estalo nele? Pá! Vou buscar a Deus. Vou fazer jejum. Vou ler a Bíblia e sai da igreja naquele entusiasmo. Amanhã cedo ele acorda pior do que ele estava hoje. Totalmente desmotivado, não consegue ficar sem comer para fazer um jejum, não consegue ler a Bíblia, já acontece alguma coisa errada no começo do dia, ele já joga tudo pro alto e já não vou fazer mais nada, porque já não dá certo para mim, não sei o quê. Por quê? Porque não tem muro. Ele quer fazer, a vontade é boa, mas quando o inimigo vê que ele quer fazer, o que ela quer fazer, a casinha é de palha, gente. Aí ele faz igual o lobo da historinha, ó. E a casinha vai para baixo. Enquanto não tiver muro para proteger, não constrói. Enquanto não tiver muro para guardar, não adianta querer construir, porque o inimigo vem e derruba. Eu não vou mais fazer isso, meu Deus, me perdoa, não vou. E me ajuda, me dá força, e eu venci o pecado agora e não sei o quê. Passa um dia, seja lá o que for, não vou entrar aqui em mérito de pecado. Vem a tentação, vem a vontade, o vício bate na porta, a vontade ali. E a pessoa esmorece. Vai lá para, se tivesse um nível ali, um medidor, vai lá para a estaca 0 de novo. Já viu como você perde no joguinho lá? Então, ganhou uma vida nova, começa tudo de novo. Tudo vai subir tudo de novo. E por que cai outra vez? Porque não tem muro. E enquanto não retificar os muros, vai ficar nesse processo. Faz e cai, vai e cai. Vai e cai. Isso vira um ciclo. E sabe o que é o pior disso? A pessoa acostuma com essa vida. E quando a pessoa acostuma com essa vida, ela fica igual aquela senhora que eu falei lá, morando numa casa maltrapilha, tendo condições de ter uma moradia muito melhor, porque ela tem condição para isso, mas se acostuma com aquela vida e para ela está muito bom. A Bíblia nos compara como casas, habitação do Espírito de Deus. Sabia? Não é assim que diz o texto? Que nós somos morada, né? O Espírito de Deus faz morada em nós. Imagina uma casa bonita, adornada, limpinha, com o Espírito de Deus habitando nela. Agora imagina aquela casa que foi adornada, que foi limpinha, mas aí por N motivos, o Espírito de Deus deixa de habitar nela. Aí tem o outro estágio, que é o pior, não é? Que a Bíblia diz que aquela casa bonita, adornada, limpinha, mas vazia, os antigos moradores vão querer reivindicar a casa.
Quem eram os antigos moradores? Demônios. Aí os demônios estão lá vagando, saíram daquela pessoa, daquela casa, não tem para onde ir, estão lá e anda para cá e anda para lá. Pera aí, vamos dar uma olhada na morada antiga ali. Tá bonita, hein? Zeradinha, limpinha, tudo no lugar. Tem alguém morando? Não tem, tá vazia. Pronto. A Bíblia diz que eles voltam, traz mais 7 pior do que ele. E o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Tudo isso por quê? Porque não tem muro, não tem proteção. Não tem como reedificar ou construir algo sem que haja muros. E não tem como você construir muros se você não veja a necessidade que eles sejam construídos. Porque para muita gente, já viu aquela situação assim? A casa tem um murinho baixinho. Né? Eu lembro meu pai quando comprou a casa dele, a frente da casa tinha um muro dessa altura. Isso em 78. Aí passou um tempo, meu pai levantou o muro da casa, pôs grade, foi fechando e foi virando uma casa como a gente conhece nos dias de hoje, tudo fechadinho. Por quê? Porque se você tiver uma casa hoje com um murinho desse tamanho, você corre o risco de, no dia seguinte, não ter mais nada dentro da casa, né? Porque não tem segurança. Mas se a pessoa ela é antiga, ela está acostumada com esse tempo, se é uma pessoa que vem do interior, por exemplo, que é uma outra realidade, é mais tranquilo, e vem morar aqui em São Paulo, e ela fala, não, eu quero ter uma casa com murinho baixinho, você fala, meu filho, você está pedindo para ser roubado, não é? Porque aqui o negócio não funciona assim. Aqui você põe uma grade e põe mais um cadeado ainda, né? Porque senão os caras arrombam. Então, para você ter a sua segurança, para você poder edificar algo, é necessário que você construa primeiro ao redor, para que depois o que for construído dentro permaneça. Porque tem muita gente ignorando essa etapa da sua vida. Eu quero construir, eu quero ser usado por Deus, eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero pregar, eu quero tocar, eu quero fazer, eu quero evangelizar. Mas não tem muro. Do jeito que a vontade vem, ela vai. Do jeito que você acorda cheio de vontade num dia, no outro dia você acorda não querendo fazer nada. Por quê? Porque o inimigo tira a vontade. Agora, se tem muro espiritual, se está ali lutando contra o pecado, se está se esforçando em Deus para ter uma vida santificada, a gente vai começando um passinho de cada vez. E nós vamos construindo alguma coisa para Deus. Nós vamos edificando alguma coisa na obra de Deus. E Deus vai acrescentando à medida que nós vamos fazendo, e Ele vai fortalecendo. A Bíblia não diz que o nosso inimigo ele anda onde? Aonde? De redor. Por que ele não anda ao redor? Por que ele anda ao de redor? Alguém já prestou atenção nisso? Ao redor nós enxergamos. Porque a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Amém. Então, ao teu redor está a proteção, simbolizada aqui no texto pelo anjo do Senhor. Ao derredor está o inimigo, distraído, nem aí para você. É assim que o texto diz? O inimigo está ao teu derredor, distraído, nem aí para você, pensando na morte da bezerra. Como é que o inimigo está ao derredor? Furioso, bramando como um leão. Já viu um leão com fome? Assiste esses canais aí de negócio do mundo animal, aí você vai ver um leão com fome. Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Já viu nesses filmes, nesses documentários aí de reino animal, quando tem aquela manada, né? Que
Me fala aí Zebra. um bicho que o leão come. A zebra mesmo. Ele ataca. Zebra, né? Zebra, às vezes eu já vi de búfalo também. Quando a manada está toda junta ali, o leão não ataca a manada. Ele fica à espreita, já viram? Só esperar um sinal. Aí quando ele vê que algum distraidinho fica para trás, ou algum já porque está velho, está cansado, outro porque é muito novo, se desgarra e vai dar uma passeadinha longe da manada, aí quando o leão vem, meu amigo, o bote é certeiro. É a leoa, né, que ataca, né, o leão vem só para comer depois. A leoa vem, gruda na garganta do bicho ali, morde até ele asfixiar. Quando ele cai morto, o leão vem, almoço servido. Por que a Bíblia usa a figura do leão para dizer como a situação do diabo? Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que ele está espreitando? Vamos esperar o distraidinho da turma. Sempre tem distraidinho da turma. Toda turma tem um distraído ou tem um que fica para trás. No Mato Grosso, eu ouvi muitas histórias, né? Eu gostava muito de pescar, que quando os fazendeiros iam cruzar os rios, e os rios do Mato Grosso, eles têm muita piranha, né? E a piranha, ela ataca o gado. Então, o que os fazendeiros faziam? Eles pegavam um gado mais velho, que eles viam que já estava no fim da vida, eles levavam um pouco ali distante de onde o gado ia atravessar, alguns metros, né, para um lado ou para o outro, sangrava aquele animal e jogava na água, para o cardume de piranha em cima dele, para os outros poderem cruzar o rio a salvo. Aí os predadores iam naquele que estava sangrando. Espiritualmente falando, irmãos, o predador ele fica observando aquele que está mais deficiente, não é a palavra, está mais fraco, né? Que está ali mais vulnerável, que está distraído, que está com a guarda baixa, que está oscilando. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem consciência da sua necessidade de reestruturação espiritual. Ela está acostumada a andar daquele jeito. As brincadeiras são legais, as coisas que vê são legais, as conversas são legais. Ela já não se preocupa se aquilo que ela faz agrada ou desagrada a Deus. Para ela aquilo é a vida dela. E tem pessoas que chegam a dizer, porque eu sou assim. Só que quando nós nos posicionamos dessa forma, nós corremos o risco de muitas vezes não estar agradando a Deus e não perceber. E são coisas que isso todos nós passamos e precisamos sempre estar reconstruindo. Espera aí, eu dei uma brecha aqui, eu quebrei um tijolo aqui do meu muro. Não, vamos arrumar. Vamos pegar, vamos consertar, estampar esse buraco. Agora esse meu comportamento está rachando do lado de cá. Não, vamos consertar. Não é assim que é a nossa vida? Quando a gente erra, Senhor, me perdoa, não devia ter feito assim, não devia ter falado assim, não devia ter tratado assim, não devia ter discutido, brigado, xingado, ofendido. E a gente vai lá e se conserta com Deus, se conserta com quem a gente ofendeu, se for o caso, para que a gente tenha a nossa vida reparada diante de Deus. Mas se nós não entendermos essa necessidade, a gente vai estar sempre nessa situação. Patina e não sai do lugar, não sai do lugar, não tem crescimento. Eu acho que a maioria de nós já vivemos uma situação parecida, né? De você num dia estar querendo fazer tudo na obra de Deus e no outro dia você não consegue nem levantar da cama. Está totalmente desmotivado, sem vontade de fazer nada, achando que isso não é para você, achando que isso não é o teu chamado, que você não serve para nada disso e deixa o outro fazer que está muito bom. Sabe o que é isso? Falta de muro. O que faz não é porque ele é melhor que a gente, é porque ele aprendeu a ter muro ao redor, ele aprendeu a estar protegido para fazer as coisas do Senhor. Porque uma coisa é certa, irmãos, quando você começa a fazer algo para Deus, se prepara. Se prepara. Porque o inimigo não vai ficar satisfeito. Mas como a gente sempre diz, né? Nós não estamos aqui para agradar o inimigo, eu estou aqui para agradar a Deus.
Eu quero que ele fique insatisfeito comigo mesmo. Porque se ele estiver satisfeito comigo, está tudo errado, né, irmão? Fala a verdade. Então nós estamos aqui para desagradar o inimigo e para agradar a Deus. O que o inimigo pensa ou acha, para mim, não me interessa. O que me interessa é o que Deus acha, o que Deus pensa, é o que Deus faz. Então, irmãos, eu vou já encerrar por aqui. Provavelmente a gente continua semana que vem, porque eu nem saí aqui dos 2 primeiros versículos. É necessário uma consciência do nosso real estado, da nossa real situação diante de Deus. Bobo é aquele que quer se enganar, achando que está bem, sendo que não está. O melhor de tudo isso é que quando Neemias ora aqui, ele diz: Senhor, lembra-te que quando nós transgredimos, o Senhor diz que se nós nos convertermos e guardar os seus mandamentos, o Senhor vai nos aceitar de volta. O Senhor está sempre pronto para reconstruir nas nossas vidas. Mas o primeiro ponto é nós enxergarmos a necessidade da reconstrução. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ficar por aqui hoje. Que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Lembrando os irmãos, bastante gente chegou depois que nós oramos. A irmã Zefinha está internada, está na UTI, com água no pulmão, suspeita de Covid. A sobrinha dela testou positivo para Covid. Vamos estar intercedendo pela nossa irmã, tá bom? Cremos que Deus é poderoso para fazer uma obra de restauração, de cura na vida dela. E em breve ela vai estar aqui conosco glorificando o nome do Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra de despertamento, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos as nossas necessidades diante de Ti. A entendermos, Senhor, as nossas fraquezas. A sabermos, Senhor, que precisamos da Tua presença, da Tua graça nas nossas vidas a cada dia. Nós não somos autossuficientes, Senhor, e nem podemos andar ou caminhar com as nossas próprias forças. Dependemos de Ti e queremos estar guardados por Ti, Senhor. Que os Teus anjos possam estar acampados ao nosso redor, repreendendo toda investida do maligno, Senhor. Que toda altivez do inimigo, toda seta inflamada do inferno, que se levantar ou que vier em direção das nossas vidas, caia por terra, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Que seja repreendido todo o mal e que o Senhor nos dê graça para caminharmos na Tua presença e glorificarmos o Teu nome. Apresentamos mais uma vez a Tua serva, a Tia, a nossa irmã Zefinha. Cuida dela naquele leito, Senhor. Guarda a vida dela, livra de todo mal, para que ela tenha a sua saúde restabelecida e o Seu nome seja glorificado na vida dela. Leva agora o Teu povo na Tua paz, guarda, livra do mal, continua dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos, amém.